E aí pessoal, tudo bem? Iniciamos a nossa 13ª aula, no qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre como fazer um upload de arquivo, né? Parece algo tão simples, mas geralmente é uma dor de cabeça, né, em alguns casos, e não é tão pouco código inserido nesse recurso para que a gente possa ter ele funcionando da maneira que a gente quer, né? Então, apesar de ser algo simples, ou fazer um upload de uma imagem, a gente tem bastante coisa a trabalhar em cima dele. Bom, para o nosso projeto aqui, eu vou inserir uma imagem relacionada, por exemplo, a uma imagem de um avatar, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com uma imagem de um avatar dentro da tabela Users. Então, a minha ideia é que a gente faça a inserção do avatar do usuário. Isso só vai ser feito posteriormente ele já ter feito o cadastro dele, ou seja, ele vai se cadastrar, acessar o sistema. Dentro do sistema ele vai lá fazer o upload da imagem dele, tá bom? Então, como a gente tem que gravar, né, o caminho dessa imagem, a gente precisa de um novo atributo. Por quê? Nesse atributo vai ficar o caminho que está localizado a imagem dentro do nosso servidor. Então, o arquivo ali, a imagem, ela vai estar armazenada em uma pasta dentro do nosso servidor e eu preciso armazenar no banco de dados o caminho que está essa imagem armazenada no servidor, tá? Então, como a gente está trabalhando com user, eu tenho que criar mais uma coluna lá na nossa tabela de users. Ó. Então, a gente tem aqui a nossa tabela de users, eu tenho que criar mais uma coluna nessa tabela. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova migration, no qual eu vou dar um nome, já estava aqui o histórico dos testes realizados, tá? Outer column user avatar image. Então, dei o nome de outer column user avatar image, que é a migration que vai ser criada. Vou dar um enter aqui. Ele vai criar a migration para nós. Então, aqui nós temos uma migration. Tudo certo, vazia essa migration. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou tirar aqui, vou deixar só o módulo exports e vou fazer a inserção de uma coluna do tipo string na tabela users. Então, como é que eu faço isso? Eu vou dar aqui um return query interface .add column e aí eu passo o primeiro parâmetro, que é qual tabela que tu vai adicionar essa coluna? Na tabela users. Qual vai ser o nome dessa nova coluna? Vou dar o nome de avatar image. Beleza. Depois disso, eu vou ter que especificar qual que é o tipo dessa nova coluna. É uma string. String, beleza. Tudo maiúsculo, string. E allow null, como ele vai fazer o cadastro do usuário. E depois a gente vai poder ter a possibilidade de inserir uma imagem para o nosso usuário, eu já vou ter o cadastro dele. Então, eu vou só fazer um update no cadastro do usuário, inserir o caminho do arquivo de foto do perfil dele. Então, o allow null vai ter que ser verdadeiro aqui, porque ele vai criar com esse campo vazio. Beleza. Então, com isso, a gente tem aqui já pronta a nossa estrutura. Eu vou vir aqui e vou colocar um return query interface .remove column. E aí eu digo, vou remover da tabela users a coluna avatar image. Caso eu queira voltar atrás, né, e não ter isso daqui mais. Beleza. Fechou, vamos ver, tudo certo, tudo pronto. Eu estava fazendo uns testes aqui, então deixa eu só vir aqui e apagar da tabela user essa coluna que já vai estar criada. Então, eu vou vir aqui, vou apagar ela para que a gente possa fazer do zero. Então, save aqui, vamos ver aqui, beleza. Então, tudo pronto. Vou vir aqui e vou executar essa migração com yarn sequelize db::migrate. Executou, deu certo aqui, migrated. Vamos ver aqui se ele criou a nossa coluna. Vou executar aqui.
lá no final está aqui a nossa coluna Avatar Image com todos os campos como null. Beleza. Então, nosso primeiro passo a partir desse momento é fazer o seguinte, é nós criarmos um controlador que vai realizar a inserção do registro, no caso então, na verdade, a atualização do registro e inserir no atributo Avatar Image o caminho dessa imagem e gravar ela no banco de dados e também gravar a imagem no nosso servidor na pasta que nós definirmos, tá? Então, vamos começar criando o controller, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em App, Controllers, e vou criar um controller específico para tratar desse armazenamento da imagem. Então, vou criar aqui, ó, Avatar Image Controller. Beleza. .js. Vou importar o model do user, porque a gente vai estar trabalhando com ele. Beleza? /models/user. E vou criar uma classe chamada Avatar Image Controller. E dentro dela eu vou criar um método update avatar image, que vai ter o nosso ref, o res, e aqui dentro eu vou ter uma constante que recebe file name e armazena como avatar image. Já vou falar um pouquinho mais. .recfile. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou fazendo uma desestruturação aqui a partir do recfile, no qual eu vou pegar o file name, tá? Só que esse file name eu quero utilizar posteriormente com o nome de avatar image. Então eu estou fornecendo aqui um nome a partir do file name, ele vai ser armazenado como avatar image aqui, eu vou chamar avatar image depois. O que é esse recfile? Quando a gente enviar a nossa imagem, né, fizer o upload da imagem do perfil do usuário, ele vai fazer uma requisição. E essa requisição, ela não vai ser uma requisição do tipo JSON, ela vai ser uma requisição do tipo multipart, que é uma requisição utilizada, né, para a gente poder fazer o envio de arquivos, né? Então, dentro dessa requisição, a gente vai ter o file, que vai ser o nome do parâmetro que a gente vai estar passando, e dentro desse file vai ter diversas informações, tá? Então, logo mais, agora que a gente fizer a nossa requisição, eu vou mostrar um pouquinho mais do que vem dentro desse recfile para vocês entenderem melhor de onde é que eu estou tirando o file name. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e antes de fazer a inserção, eu vou dar um return, res.json, e vou colocar aqui o nosso rec.file. Só para a gente entender um pouquinho melhor. E aí eu vou dar um export default new avatar image controller. Beleza. Então, fizemos aqui uma estrutura básica para a gente fazer a parte de update na tabela. Não estamos fazendo nenhum update ainda, eu só estou pegando aqui a requisição e o file e vou imprimir ele de volta aqui para vocês verem o que nós temos de informação aqui dentro. Então, tranquilo até esse ponto, sem maiores problemas. Agora, eu preciso fazer a criação da rota e a criação também de um arquivo de configuração para armazenar essa imagem. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é que a gente vai trabalhar com uma biblioteca chamada Muter. O Muter, ele permite a gente fazer, né, esse processo de armazenar arquivos no nosso servidor. Então, ele ajuda bastante nós nesse ponto. Então, o que eu vou vir fazer aqui? Eu vou dar um npm install Muter. Ele vai instalar para nós. E eu vou vir aqui no config e vou criar um arquivo muter.js. Beleza. Primeiro passo, ele já instalou aqui, vou dar um import muter from muter, beleza, e vou também importar o crypto, que é padrão do nosso projeto já.
para realizarmos um sorteio de caracteres para o nome do nosso arquivo, que eu já vou explicar um pouquinho mais. E vou também fazer um import do ext name e do resolve from path também, que é nativo aqui. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Eu importei o Milter, que é a biblioteca que a gente vai utilizar. O Crypto, que ele vai servir para embaralhar, criar um jogo de palavras que vai ser o nome do nosso arquivo. Então, a gente não vai salvar o arquivo com um nome original dele, porque pode vir outro usuário colocar um arquivo com o mesmo nome, a gente não quer isso para não dar confusão. E eu também estou utilizando a extensão do arquivo a partir do extName, então eu vou pegar aqui a extensão do arquivo e também vou percorrer um caminho na aplicação através do resolve. Então, feito isso, eu vou criar aqui um export default e vou iniciar colocando o storage milter.diskstorage. E dentro dele eu vou colocar o destination, resolve, dirname, vírgula, e aí a gente começa a definir algumas coisas aqui. Então, o storage ele vai dizer como o Milter vai gravar, armazenar, guardar os arquivos que nós vamos estar fazendo o upload no nosso projeto. E o Disk Storage ele permite gravar isso no servidor, tá? Então, aqui no Resolve, eu vou dizer qual que é o destino, qual que é o caminho que o arquivo vai ser armazenado, aonde que eu quero armazenar dentro do meu projeto, que vai estar lá no servidor, em qual local, pasta, eu quero armazenar. Então, eu vou criar uma pasta aqui, ó, fora do source, então aqui na raiz principal, chamada uploads. Dentro aqui do uploads vai ser onde vai ficar todos os arquivos de imagem do perfil. Se eu tivesse outros uploads no sistema, eu poderia ir organizando em subpastas dentro, né, no qual eu passaria aqui, né, eu poderia fazer um middleware, poderia fazer um método para organizar isso, que quando fosse uma imagem, quando fosse um arquivo tal, etc., eu poderia fazer uma organização em torno disso. Aqui a gente vai estar trabalhando só com os arquivos de imagem do avatar. Então, aqui dentro é onde eu passo o caminho. Então, eu estou dando o dirname para chegar ali no nosso projeto, e aí eu dou ponto, ponto, vírgula, ponto, ponto, que vai me dar acesso à pasta uploads. Então, cheguei aqui na raiz principal do meu projeto e consegui acessar a partir daqui a pasta uploads. Beleza. A partir disso, eu vou trabalhar também com o file name do arquivo. Então, aqui não é ponto e vírgula, aqui é vírgula, beleza. Então, o que vai acontecer? O file name ele vai ter uma função que recebe 3 propriedades, que essa função é o rec, o res, o file e uma função de callback, que a gente vai chamar de cb. E a partir dessa função com os 3 parâmetros, eu vou começar a especificar algumas coisas. Então, como eu falei antes, eu não quero que uma imagem tenha o mesmo nome, né? Seja gravada com o mesmo nome no nosso servidor. Então, para isso, a gente vai usar uma função, que é um método chamado randomBytes, que ele vai gerar 16 bytes aleatórios a partir da biblioteca do Crypto, e aí ele vai retornar para nós um nome com todas essas letras embaralhadas mais a extensão do arquivo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui e vou colocar crypto.randomBytes e aqui dentro eu passo que eu vou colocar o nome do arquivo que tenha, por exemplo, vamos colocar 16 bytes e vamos colocar que se der erro ele vai entrar aqui e aqui, se não der erro, ele vai retornar uma resposta. E a partir disso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, se ocorrer um erro, então se der erro, retorna, né, na função de callback esse erro. Caso não dê nenhum erro, retorna na função de callback, e aí eu coloco um null para ignorar aquela parte do erro da função de callback, ela recebe primeiro, retorna uma resposta
que vai ser no formato de string hexadecimal, que tenha aquele jogo de palavras, então vai ser várias palavras, letras e números, mais a parte da extensão do arquivo. Então eu vou usar o xname que nós tínhamos posto lá no início, que vai vir a partir do file.originalname. Então aqui eu estou fazendo a transformação dos 16 bytes que eu gerei aqui com random bytes. Estou fazendo a transformação para o formato string hexadecimal. E aqui eu estou concatenando ainda com a extensão do arquivo, né? Mas a gente vai tirar o nome do arquivo e usar somente a extensão. Então eu não vou estar utilizando o nome do arquivo aqui, ó. Eu tirei o nome do arquivo e estou usando só a extensão dele, tá? Com isso, eu dou um return e está feito. Essa é a nossa função principal, que basicamente ela faz o quê? Pega o arquivo que foi enviado, transforma o nome dele, troca o nome dele, né? Vai ficar com esse nome embaralhado, junto com a extensão do arquivo, né? A extensão do arquivo, e grava no nosso servidor, lá no nosso projeto dentro do servidor, na pasta uploads que está aqui, ó. Beleza, tá pronto aqui. Aqui está pronto, ele não vai fazer esse processo de update no usuário ainda, porque a gente não fez, tá? Então a gente não vai fazer isso. Agora a gente tem que fazer alguns pontos específicos. O primeiro deles é vir no routes, fazer um import do muter, então até vou separar aqui, import muter from muter, e um import da configuração do muter config, que é essa configuração que a gente acabou de fazer no arquivo config, na pasta config barra arquivo muter, que é essa configuração que a gente acabou de fazer aqui. Feito isso, eu vou vir aqui na parte do routes e vou colocar um const upload igual a muter config. Então aqui eu estou passando a parte do upload do arquivo e as configurações que ele tem que seguir quando uma rota fizer um envio de arquivo que tenha que ser feito o upload dela, beleza? Bom, agora eu vou criar uma rota. Como ele vai ser um usuário já autenticado no sistema, a gente vai colocar após, né, a autenticação. Então eu vou criar uma rota específica aqui embaixo para a gente ter ela separada, no qual vai ser um routes.put, que a gente não vai estar fazendo essa atualização ainda, na verdade, né? E aí, essa rota eu vou dar o nome de /avatar, poderia ser qualquer nome, tá? E aí, eu vou passar aqui a chamada do upload, que é gerenciada pelo muter, e tem essas configurações assim seguidas, que vai fazer isso daqui que a gente solicitou, tá? E um ponto importante é que eu vou estar passando um arquivo só, então vou usar o single, né? Então a gente tem aqui fields, a gente tem array, então nós temos outras opções para mais de um arquivo. Então aqui vou estar usando somente um arquivo, single, e qual vai ser o nome do parâmetro onde eu vou estar passando lá no meu front-end ou no meu Insomnia, qual que é o parâmetro que eu vou estar passando para ele pegar e dizer, ó, esse aqui é o arquivo que está sendo enviado. Vai ser um parâmetro chamado file. Então dei um nome aqui file e após isso eu passo o avatar image controller ponto update avatar image. Então, beleza, fechou. Basicamente, acredito que estamos prontos para fazer um primeiro teste. Vou rodar o servidor aqui. Coloquei a rodar o servidor. Ele deu um errinho de porta. Ah, sim, ele deu um errinho de porta porque está sendo utilizado. Então, vou pausar o vídeo aqui que eu só vou arrumar esse ponto e já retorno. Beleza, então já estamos aqui com o servidor rodando. Estava um probleminha aqui no meu sistema operacional, ali na parte do terminal, mas já resolvi. Então, a gente criou a nossa rota avatar aqui. Colocamos o servidor a rodar. Beleza, está rodando, não deu nenhum erro. E agora eu vou vir aqui no Insomnia. No Insomnia, eu vou estar aqui dentro do usuário criando uma rota, posso até usar essa aqui, ó, duplicar, que é uma rota de update. E aí eu vou dar um nome de avatar image para ela. Beleza, dei o nome de avatar image para ela.
não estaremos enviando um JSON, estaremos usando o Multipart Form, que é para a gente enviar, né, arquivos a partir do nosso Insomnia, a gente poder utilizar, né, tanto no Insomnia quanto no front-end, a gente usar esse método aqui de envio para arquivos. O name, que é o parâmetro que ele está esperando aqui, ó, ele está esperando um parâmetro, vai ser file, então vai se chamar file aqui. E depois disso, eu vou passar o valor, que na verdade não é nenhum texto multiline, mas sim um arquivo, ó, um file. E aí eu vou dar um choose file aqui, vou vir aqui, vou escolher uma foto de perfil, beleza? E aí eu posso fazer o envio. Vamos só ajustar a rota aqui, ela se chama avatar, então vou colocar aqui avatar. E aqui dentro eu quero que ela retorne para mim, quando eu enviar o Hackfile, os dados dele. Então, dei um send, vamos ver, ele deu cannot put avatar, vamos ver o que ele está dando ali. Put localhost /avatar, vamos ver o que a gente errou. routes.put, tá certinho aqui. Localhost 3000 /avatar, beleza, tá certinho /avatar. Então aqui está funcionando. Vamos ver agora aonde que a gente tem que verificar mais aqui. O put, localhost, vamos ver se está aqui 3000. Deixa eu só me recordar se era isso, né? 3000, beleza. Deixa eu fazer um session aqui, ver se ele está funcionando. Beleza, fez um session como admin, tá ok, tá funcionando. Então aqui no avatar image eu coloquei, passei a rota put /avatar, single file e o upload. Vamos ver onde é que está dando erro aqui. Vamos colocar, tinha feito um session aqui, deixa eu fazer um session novo do, vamos colocar de um novo usuário, vou dar um store aqui desse daqui, vamos ver se já existe, vou colocar aqui então user Ana 555 e Ana@test. Vamos vir aqui, dar um send, beleza, está funcionando também, vou fazer o session com este usuário. Então, vou vir aqui, vou dar um session com este usuário. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Send, ok. Vou colocar o token aqui para o put do avatar image. Vou colocar aqui o bear token. Multipart form file, que é o que a gente vai passar aqui. Então, routes put file, beleza. /avatar, send. Vamos ver o que ele está dando, que ele está dando erro. Vamos verificar o que está dando aqui. Bom, então o nosso erro, depois de verificar aqui, como ele não deu nenhum erro aqui no nosso código, né, a gente não conseguiu visualizar ali, por exemplo, quando eu for fazer um avatar send aqui, ele estava dando not found. Então o que acontece? Aqui, ó, a gente está passando o file como parâmetro do single e fechamos parênteses aqui, não no final aqui, ó. Então, por isso ocorreu o erro. Aí, agora sim, se eu passar aqui e vir aqui e ele retornar para mim as informações do Hackfile, acredito que vai dar tudo certo. Deixa eu só vir aqui criar uma sessão, vou criar como, pode ser, qual o último usuário que a gente tinha trabalhado, foi a Ana, 123, Ana teste, @teste, e vamos colocar aqui, e 1 a 8, se eu não me engano. Aqui, vamos criar uma nova session. Beleza, criou uma nova session. Agora sim, vou vir aqui, vou vir colocar nela no multipart form. Coloquei aqui o file, que é o nosso arquivo que nós estaremos passando aqui. File e a nosso arquivo e o nosso token. Aqui e aqui. Beleza, send. Ok, retornou para nós agora, sim, deu certo. Gravou para nós aqui, já tinha gravado antes nas tentativas, ó, então está gravando os arquivos já no nosso servidor, ali na nossa pasta, uploads, e ele retorna aqui todas as informações que são provenientes do nosso hack.file. Então aqui eu tenho, ó, várias informações, eu tenho, por exemplo, o tipo aqui, que é um PNG da imagem, eu tenho o nome original dele, eu tenho o path,
que é onde ele está sendo armazenado. Eu tenho também destination, que é a pasta uploads, e eu tenho também o file name. Ó. Esse file name é quem nos interessa no momento, ó, porque é o nome do arquivo, file name, já modificado de acordo com o crypto.randombytes, tá? Uma string hexadecimal com a extensão do arquivo que é .png, ó, que a gente pode ver que era perfil.png. Então, é isso aqui que nos interessa para fazer o upload. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente conseguiu corrigir o problema que estava ocorrendo, já tenho aqui, eu vou vir aqui e vou colocar que depois do Hackfile eu vou buscar o usuário que vai fazer a atualização, né? Então, em qual usuário eu vou fazer a atualização? Vai ser no user.findbypk e aí eu vou pegar o ID dele, hack.iduser, que é o ID dele, né, a chave primária do usuário que está autenticado, que eu vou estar fazendo a atualização da minha foto de perfil. Então, vou buscar pelos dados desse usuário através da APK, né, da primary key, que é essa aqui que está armazenada na autenticação. Vou retornar aqui no user e vou fazer o quê? Const user data, nome qualquer, tá? Await user.update. Então, vou fazer a atualização dos registros, né, na tabela user deste registro que tem essa APK. E aí, o que eu quero atualizar? Somente o nosso campo avatar image. Então, avatar, opa, aqui foi nosso campo avatar. Aqui embaixo, aqui, nosso campo avatar image. Beleza, vou retornar user data. Agora sim, então ele vai buscar pelos dados do usuário, que está querendo que seja feita a atualização da foto perfil, vai achar, vai fazer o update, mas somente do campo avatar image, passando quem? Passando o file name, né, que virou avatar image aqui, que é esse valor aqui. Então ele vai gravar isso aqui no banco de dados para nós, lá naquele campo, para o usuário com o ID número, a Ana é o ID número 20. Beleza. Aqui nas rotas está tudo certo. Vou vir aqui agora, vou executar novamente esse processo. Retornou para nós os dados, beleza. Aqui veio e salvou o arquivo, a foto, beleza. Com toda aquela extensão e veio aqui, tá nu, vou executar uma atualização e não colocou ainda, vamos ver o porquê que ele não colocou ainda na ANA 20, fez uma atualização, não colocou ainda, vamos ver o porquê ocorreu isto. hack.id user findbypk, user update user data. Vamos ver aqui, file, passei aqui já, ID user 20, ele realizou o processo correto, retornou para nós. O que houve aqui que ele não fez o update do usuário? Ele achou o usuário, então aqui está certo, avatar image, vamos ver se está certinho aqui, avatar image, avatar underline image. Por que ele não pegou aqui? Find by pk, hack.id user, hack.file, passei o file, passei o token, perfil.png ele retornou. Acredito sim. Beleza. O que faltou para nós? Nesse ponto, nós precisamos também, como a gente vai estar trabalhando com um novo campo, né? O que aconteceu aqui? Ó? Tá tudo correto, tá tudo certo, beleza, tá tudo funcionando aqui, aqui e aqui. Beleza. Qual foi o nosso problema? Quando a gente está fazendo aqui, ó, o envio dos dados para serem atualizados, eu estou enviando um avatar image. Mas, apesar dele já existir aqui, ele não está existindo aonde? No nosso model. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que vir aqui no nosso model do usuário, aqui models, usuário, e eu tenho que adicionar um campo chamado, avatar image, porque senão ele não vai reconhecer, né? Então, o que acontece? Sequelize.string. Agora sim,
Então, o que estava acontecendo, pessoal? Ele estava enviando os dados, tudo certinho, retornou, tanto que ele retornou aqui, ó, nenhum erro. Só que quando ele enviava aqui o avatar image para ser atualizado, ele vai pesquisar no model, né, pelo campo, e depois vai ser o processo de atualização lá no banco de dados. Só que, como não havia passado avatar image aqui, ele não encontrou isso para linkar com o banco. Então, agora, se eu vim aqui fazer um update, já retornou para mim a avatar image aqui, ó. Então, tá aqui, e se eu vim aqui agora e fazer a atualização da tabela, tá aqui o ID da imagem, ó, e a extensão do arquivo. Beleza, fechou então. Tirando alguns probleminhas ocorridos, fechou, beleza, tranquilo, estamos com isso pronto. Então, o que acontece a partir desse ponto? Já estamos gravando, né, fazendo a atualização do perfil. O usuário pode ir lá e atualizar a sua foto do perfil quantas vezes ele quiser. Mas agora, o que acontece se eu quiser apresentar lá no meu front-end, né, essa foto para ser exibida? Agora eu tenho que chamar o caminho desse arquivo, né, avatar image. Só que para mim poder mostrar, eu tenho que fazer mais algumas adições no nosso código. Então, a primeira delas vai ser criar um campo chamado URL e passar ele sendo do tipo sequelize.virtual e que ele vai retornar o método get, no qual eu vou ter return http://localhost 3000 aí qual que é a nossa rota que a gente está acessando? Avatar. Então qual que é a nossa rota que a gente está acessando? Avatar o nome do arquivo, this.avatar image. O nome do campo, na verdade, né, avatar image. Então, o que está acontecendo aqui? Eu criei um campo virtual para retornar a URL da imagem, e além disso, eu preciso linkar isso, né, com o uso de um middleware lá na nossa rota para que ele possa fazer isso. E esse uso do middleware vai ser lá no nosso app.js. Então, aqui eu passei o caminho, né, ele vai buscar o caminho no qual está efetivamente, né, através da rota, esse arquivo que a gente armazenou. E a partir disso, eu consigo vir aqui no app.js e fazer a construção de um pequeno middleware, que na verdade aqui vai estar no nosso arquivo index.js, que é basicamente o quê? A criação de um pequeno código para demonstrar como que a gente consegue trazer o arquivo efetivamente, mostrar a imagem. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar, depois do express.json, vou colocar o this.server.use igual a, entre parênteses aqui, /avatar, vírgula, express.static path.resolve e aqui your name, vírgula, vírgula, uploads, beleza. Que fechou, vamos ver só o que faltou aqui, que ele não colocou aqui, this.server.use, aqui, aí, beleza, /avatar, aí depois disso passamos o nosso express static path resolved, your name, aqui uploads, e aqui faltou mais um parênteses, beleza. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? A partir desse ponto, eu estou fazendo a especificação da pasta, da nossa pasta uploads, né? A partir disso eu digo que dentro dela, né, a gente pode navegar diretamente, né, nessa pasta upload, através da rota /avatar, a gente consegue buscar, né, e navegar dentro dela, usando o recurso do path, que é original do Node. Então o path a gente tem que vir aqui, ó, e fazer o import path
from path. Beleza. Então, o que aconteceu? Eu estou usando, né, a rota barra avatar e estou dizendo que ele pode, né, através de um método estático, né, especificando a pasta onde está as imagens e digo que dentro dela pode ser usado, né, pelo navegador diretamente. Então eu consigo com isso carregar a minha imagem diretamente no navegador, né? E aí eu passo o caminho até a pasta uploads. Então isso me permite trazer o caminho direto da pasta e usar isso, né, essa URL, apresentar ela no formato de que a imagem seja carregada. Então, feito isso, feito a parte de criação da configuração do Milter, criação da rota e criação do campo URL que a gente vai utilizar agora já em seguida e do avatar.image, basta a gente fazer o que agora? Basta a gente vir no User Controller e especificar aqui, ó, que além dos atributos que a gente vai estar utilizando aqui, ó, para fazer a chamada do nosso, pode ser o index, por exemplo, além dos atributos que eu vou estar passando aqui, eu vou passar a chamada do caminho da nossa imagem, que é o avatar image. Então, aqui é uma rota que vai ser somente acessada pelo administrador, então eu vou voltar aqui, vou colocar administrador, vou logar. O que ele deu ali? Connect server. Ele deu um crash em alguma coisa. Use lá no nosso this.server.use. Vamos ver o que ele deu de errado ali. Aqui, aqui, index.js, this.app.use. Aqui, this.app.use. Beleza. Vamos ver se ele deu um crash agora. Não, beleza. Ok. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, vou adicionar o avatar image, loguei como administrador, peguei, vim aqui na rota index, que é eu listo todos os dados do usuário, vou vir aqui, vou colocar o token e vou listar. O que está acontecendo? Ele está me trazendo o dado bruto, né, normal, do avatar image, ok? Só que o que a gente fez aqui, ó, nesse index.js? A gente criou um middleware que através da rota barra avatar, ele vai buscar o caminho lá na pasta uploads e vai carregar, né, em conjunto aqui no get, vai carregar o caminho dessa imagem, vai trazer esse caminho da imagem que estou buscando e vai possibilitar que a gente possa visualizar ela no navegador. Então, quando a gente for buscar aqui o avatar image, a gente também tem que passar a sua URL. Então, quando eu fizer isso aqui e der um send, eu passei a URL aqui, tá aqui o avatar image, mas o que me interessa é essa daqui, ó, que é essa daqui que vai carregar. Por que ela ficou no formato de link? Porque a gente conseguiu trazer ela, a partir aqui do path, né, trazer ela para um formato que possa ser carregado aqui no nosso servidor. Se eu clicar nela aqui, ó, vou colocar aqui, vamos ver, os outros estão null porque não tem. Vamos pegar essa primeira aqui, que foi a que a gente colocou da Ana. Se eu clicar aqui, ele vai carregar a foto, que é a mesma coisa que eu vim aqui, ó, e criar uma rota get e passar, por exemplo, vamos vir aqui, passar aqui, barra avatar. Vamos passar o token aqui. Vamos colocar aqui o nosso token, barra avatar, beleza? Aí vamos colocar agora a nossa rota aqui, ó. Vamos copiar essa rota aqui, vamos colocar aqui, e ele carregou para mim a foto. Então, coloquei todo o caminho, localhost 3000 barra avatar, né? Então, tá aqui a nossa construção aqui, ó, barra avatar, e aí ele traz o resto do caminho a partir do nosso get, né, que a gente tem lá no user. Então tá aqui, ó, localhost 3000 barra avatar, barra o nome da imagem, e aqui ele permitiu que a gente possa carregar isso, né, a partir da pasta uploads, ele buscar lá a imagem e carregar efetivamente ela aqui como uma imagem, não só como um texto. E aí com isso, né, apesar dos pequenos probleminhas ocorridos, é bastante troca de código nesse ponto ali, então como eu falei no início da aula, parece simples, mas
vai colocando aqui um ponto, outro lá, acaba se tornando um pouquinho chatinho, mas com isso a gente consegue fechar, né, a parte de criar o perfil do usuário, e aí depois que criado ele vai lá, acessa, atualiza a sua imagem, e aí aqui agora a gente fez a parte de carregar essa imagem, então a gente pode mostrar ela lá no nosso front-end. Então a gente tem com isso um projeto no qual a gente teve a parte de criação do banco de dados, criação por meio de migrations, a parte de criação dos modelos de dados, de ter uma autenticação, de autorizar um determinado tipo de usuário acessar uma rota somente ou outros não, e também a parte de inserir dados, listar todos os dados, listar detalhes, atualizar, remover e, por fim, também agora fazendo a parte do upload de imagens. Então, com isso a gente tem um projeto que, embora não tivesse uma ideia específica, né, tem todos os conceitos trabalhados em cima dele de forma bem legal, né, e fornece uma ajuda importante para quem está trabalhando com isso.